E aqui tem outra cena, que é a cena do parto. Qual era o nome do anjo lá mesmo, professora, na religião egípcia? Só para anotar aqui. Acho que é o espírito que faz a anunciação, é Nef. Nef. N-E-F. Nef. Nef, espírito da anunciação. Cenas de... Aqui é uma cena, pessoal, de Isis assistida no parto, né? Aqui durante o parto, ela sendo assistida, não sei se dá para ver, tem vários cartuchos hieroglíficos aqui ao redor, e ela sendo assistida aqui durante o parto, né? Então, assim, são iconografias interessantes, né? Para a gente estudar, né? E avaliar realmente, né? Mas, sem dúvidas, alguns desses pesquisadores desses livros que eu citei para vocês, eles apontam, né, utilizam essas iconografias para associar ali ao cristianismo, tá bom? Principalmente o livro Cristo no Egito. Ela faz várias associações. Então aqui a gente tem um outro livro, né, interessante do Dr. Wallace Budde, né, que é o egiptólogo lá que eu já tinha falado para vocês, as ideias dos egípcios sobre a vida futura, né? Então, ele fala aqui, o Wallace Budde, nesse livro, né, o egiptólogo, é da editora Masdras, e ele diz, em Osíris, os egípcios cristãos, eles encontraram o protótipo de Cristo. Tem horas que o Cristo, ele tá como Horus, tem horas que é Osíris, porque na verdade o Osíris morreu, e é como se ele ressuscitasse no filho Horus, né? Tem essa questão. Então, horas é Osíris, ora é retratado como Horus, né? Então, em Osíris, os egípcios cristãos, eles encontraram o protótipo de Cristo. E nas pinturas e estátuas de Ísis, amamentando ali seu filho Horus, eles perceberam o protótipo da Virgem Maria e seu filho. Então, nunca, isso são palavras desse egiptólogo, nunca o cristianismo encontrou em outro lugar do mundo um povo cujas mentes estivessem tão bem preparadas para receber suas doutrinas como os egípcios. Palavras do Dr. Wallace Budde, né? E ele fala bastante, aprofunda muito nesse livro aí também. Então, ao longo dos milênios, uma das formas mais difundidas e maiores de devoção religiosa girou em torno ali dos corpos celestes, como eu falei, das forças da natureza, incluindo o Sol, a Lua, as estrelas, né? Bem como a terra, o vento. O deus Amon é uma representação ali da atmosfera, do vento, né? A água e assim por diante, né? Então, pois é, deu para ver bem. Tem algumas que dá para ver direitinho, mas dizem que tem que ir realmente um colega que foi, e aí ele fotografou mesmo de perto e tudo, né? Mas de perto, você olhando para a parede, você consegue ter um vislumbre melhor. E os próprios guias lá, eles explicam muito isso aos visitantes, né? Tem isso também. Então, esse sistema natural de adoração encontrado globalmente, ele tem sido representado em grande parte pelo que é considerado a astroteologia, que envolve ali a ciência também da arqueoastronomia, e sobre a qual ali foram construídas culturas inteiras, né? Incluindo arquitetura, arte, leis, literatura, medicina, mitos, né, filosofia, política, ciência, e outros artefatos, né? Pois é, a cruz ansata, né, o anco, que vai dar origem à cruz, né? Então, a cruz do cristianismo, a cruz romana, né? Que a cruz, ela é romana, é um símbolo romano que foi adaptado ali no cristianismo. Outro livro interessante, pessoal, esse aqui vai entrar muito no Antigo Testamento. É o Pensamento do Antigo Oriente Próximo e o Antigo Testamento. Esse aqui é bem interessante, do John Walton. Acredito que talvez muitos até já conheçam, né? Esse livro é maravilhoso, esse livro é muito bom. Muitos detalhes dele, em breve não dá para falar tudo assim que o livro aborda, né? Mas esse é um outro livro de grande importância para entendermos essas diversas influências que o Antigo Testamento, que também faz parte da religião cristã, da Bíblia cristã, diversas influências que ele sofreu, né? E ele inicia falando que a redescoberta do Egito começou de forma intensa no século XVIII, e a da Mesopotâmia, que veio um pouquinho depois, né, ali em meados do século XIX.
com o deciframento ali dessas línguas antigas, né, as dezenas de milhares ali de muitos textos que estavam sendo descobertas, né, começaram a ser traduzidas ali pelos profissionais e analisadas. Então, hoje, o número de textos supera 1 milhão. E, em muitos casos, a motivação desses aventureiros e estudiosos era uma estranha, como é que eu posso dizer, uma estranha combinação de política, interesse em antiguidades ou tesouros. Muitos deles tinham esse interesse, inclusive muitos arqueólogos, né? Inclusive alguns até se apropriaram, né, de algumas coisas, né, a gente teve isso. Sim. E também a questão da apologética bíblica também estava envolvido, né, onde, assim, os estudos iniciais, eles tendiam realmente a defender a Bíblia. Eles já iam para os sítios arqueológicos com aquele intuito de corroborar aquelas narrativas, né? Encontrou um... Não é isso, professor? Sim. É porque no século XIX, a erudição, né, da crítica textual explode, né, no século XIX. Dá aquele boom, crítica textual, exegese, aquele boom principalmente vindo dos alemães, da escola alemã. Então a galera começou a correr atrás para, olha, não é bem assim não, vamos tentar aqui. Só que deu errado, né? O Albright, né, que foi o cara que foi o, entre aspas, pioneiro nessas provas, ele mesmo, e ainda bem que ele era bem honesto, né, muitos achados foram pós ele, né, ele já tinha escrito livros quando outras coisas foram encontradas. Então, muita coisa que ele ainda está ali no fundamentalismo, não dá para julgá-lo, porque ele vai argumentando em cima do que tem na Bíblia, e não do que necessariamente achou. Mas muita coisa, tem um livro muito bom chamado Deus no Antigo Testamento, que o autor usa muito dos achados dele. Principalmente, por exemplo, o sincretismo entre Pitá e El, nas minas do Sinai, da Península do Sinai. Então, o Albright, ele é muito importante, que ele foi o primeiro cara que, em alguns estudos, ele falou assim, não é o que a gente acha. Não é o que a gente está querendo afirmar. É outra coisa, é diferente. E ele ia lá e publicava. Não tinha essa de fundamentalismo. Ele era cristão, obviamente, defensor da Bíblia, mas ele, em várias coisas que ele evidenciou, ele foi muito honesto. Então ele é muito importante para a arqueologia. Isso que é bacana, né? Essa honestidade é muito importante, porque às vezes o arqueólogo, eu falo arqueólogo, mas o historiador, o antropólogo, sei lá, o próprio teólogo também, às vezes o pessoal vai estudar e já vai com aquele viés, e aí ele já chega num determinado sítio arqueológico, se ele for estudar, foi encontrado restos de construções em tal local, opa, aqui em Jerusalém, tal, aqui antigo reino de Judá, aqui é o templo de Salomão, aqui é o portão do templo de Salomão. Então o pessoal às vezes tenta, como eu já vi vídeo de arqueólogo famoso, né? Olha o título do vídeo. Eu ri tanto, eu digo, não, e o pior, sugeriu para mim, né, para eu assistir o YouTube. É assim, ele é ao lado de uma tipo uma gruta, né, um local tipo uma gruta. Aí ele colocou assim: Moisés esteve aqui, ó. Ainda faz assim, ó. Moisés esteve aqui. É brincadeira, né? É brincadeira isso, né? É brincadeira. Mas eu vi um pior. Eu vi um pior de uma outra pessoa sobre o altar de Arad, né? O altar da fumaça, né? Foi pior. O que eu vi ali foi pior. A conclusão que se fala, eu falei, nossa, é tudo pelo dinheiro, né? É o que eu falo sempre, né? No final, é o dinheiro que conta, né? Você vê que era um templo ali que eles cultuavam mais de uma divindade, né? Sim. Eles tinham aqueles rituais de fertilidade, né, nesse templo. Isso aí. E usavam alucinógenos ali, a pessoa ficava sob efeito ali de uma dose até um pouco elevada do alucinógeno, e ela começava a ver todo mundo, deuses, vai ver tudo. Vai ver tudo, vai ver tudo. Sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. See me right there. But if I lay down and I play
Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel